Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o novo diretor-presidente da Desenvolve, a agência de fomento de Alagoas, o professor Jorge Vieira. E com ele vamos tratar das linhas de crédito que têm sido liberadas, para micro, pequeno e médio empreendedor aqui no estado de Alagoas. E tem novidades que o professor Jorge Vieira vai nos falar. Antecipadamente, professor, eu agradeço a sua participação aqui no Frente a Frente e comecemos por essa boa notícia, de que durante todo o período de atuação da Desenvolve aqui no estado, já foram liberados 43 milhões de créditos, desde 2000 e a partir de 2015, nesse governo Renan Filho, 20 milhões para esses segmentos. O que significa dizer que a Desenvolve hoje já está consolidada, não, professor? E obrigada mais uma vez. Primeiro, agradecer a oportunidade e também a confiança do governador Renan Filho, que é uma responsabilidade extremamente grande, e também pelo que representa a própria Desenvolve, para o governo, e para o estado de Alagoas. Porque na concepção do governador Renan Filho, a Desenvolve é estratégica, Veja que nós estamos num país que é extremamente, tem dificuldades, de financiamento, econômicas, e o estado de Alagoas, um estado pequeno, e tem um aporte de recursos extremamente importante, direcionado exatamente ao desenvolvimento do estado de Alagoas. Então, assim, a Desenvolve tem cumprido esse papel, substituiu o Banco do Estado, de Alagoas, e hoje está efetivamente avançando. Por quê? Porque é uma política do governador Renan Filho, exatamente impulsionar o processo de desenvolvimento do Estado. Pois é, o senhor falou numa questão emblemática, que é a Desenvolve, como agência de fomento, substituir o Banco do Estado de Alagoas, que foi realmente uma mãe para a concentração de renda aqui no estado e quebrou. E a Desenvolve, que vai na contramão desse direcionamento, hoje atende a quem está produzindo, de fato, em Alagoas. Exatamente, é uma nova perspectiva. Por quê? Veja, quando o Banco do Estado financiava grandes projetos, para grandes produtores e o agronegócio também, a Desenvolve vai na perspectiva de atender exatamente os pequenos e médios produtores. Em nível, ela tem uma característica fundamental, inclusive do ponto de vista de financiamento, que está voltada completamente para a produção. E produção nesses setores, nesses segmentos. Agricultura familiar Agricultura também. familiar, artesãos. Nós temos várias linhas que estamos colocando, umas que já tinham no mercado, por exemplo, em nível de o artesão, em nível do pequeno produtor. Isso já tem muitas vezes, Gorete. Um grande problema que nós estamos sentindo é que a sociedade ainda não tem um conhecimento devido do papel da Desenvolve no estado de Alagoas. Pois bem, professor, para quem está nos assistindo, a primeira pergunta: a Desenvolve pertence ao governo do estado, à estrutura do governo do estado? Ela é de economia mista, mas o estado é majoritário, então aí ela tem um papel dentro da política do governo extremamente importante. Por quê? Porque o próprio governo é o acionista majoritário. Pois é, e qual o principal foco da Desenvolve? Olha, então nós temos, hoje mesmo estou voltando de Maragogi, exatamente, fomos apresentar as novas linhas de créditos. Então nós temos uma linha de crédito para o comércio, que é extremamente importante no momento que nós estamos vivendo, as dificuldades que o comércio está passando. Então, o comerciante tem essa possibilidade, inclusive, na linha de crédito de 15 mil até 200 mil reais. E tem o pequeno produtor, aí entra o microcrédito, que é direcionado exatamente para o produtor rural,
o artesão, e as taxas de juros extremamente atrativas, principalmente para esses segmentos. Por exemplo, é 1%. Então, não se encontra no mercado não se encontra convencional, em 24 bancos, meses, inclusive com uma carência de 3 meses. Então, você tem uma possibilidade, uma potencialidade muito grande para que possa fomentar o desenvolvimento desses setores. Pois é, o senhor falou que pouco poderia atender mais, né? E essa visibilidade para Desenvolve não caberia ao próprio governo do estado, através da comunicação do governo, promover essa visibilidade? Visibilidade, exatamente isso. A primeira, eu assumi há 2 meses, né? Estou naquele processo, ainda esperando pela homologação do Banco Central, visto que é uma agência financeira, então depende de todas as regras e normas estabelecidas pelo Banco Central. Já fui indicado pelo governador, fui eleito no conselho, né, econômico, e agora espero a homologação. Mas desde o primeiro momento que eu tive a oportunidade, fui até ao secretário de comunicação, Enio Lins, exatamente, né? Até porque eu também sou jornalista e entendo perfeitamente do papel e da importância da comunicação, para conversar com ele, para saber o que é que efetivamente a Secretaria de Comunicação tinha como meios para a gente divulgar. E aí foi totalmente disponibilizado em nível da rádio. Então nós já estamos concedendo entrevista, Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, Baixo São Francisco, região norte, então através exatamente das rádios, que tem um papel muito importante. Estamos entrando já também na televisão, como é o caso agora especificamente, mas já fomos para outros canais, e as redes sociais, que nós estamos impulsionando. Sem falar que o governo pode fazer peças também publicitárias. Também, só que nós queremos, né, perfeito, e inclusive foi colocado as agências, né, à nossa disposição. Só que estrategicamente, né, nós estamos exatamente utilizando o que você já tem de disponibilidade. Por quê? Porque nós temos que economizar também. Essa é a característica fundamental também da nossa gestão e da gestão do governo Renan Filho. Professor, com este montante, não é, 43 milhões de créditos desde a fundação da Desenvolve, 20 milhões só de investimentos no governo Renan Filho, quantas mil pessoas foram beneficiadas em seus negócios, com a abertura de novos negócios, a partir da Desenvolve? Da Desenvolve. Olha que legal. Nós estamos hoje com cerca de 2.400 planos de negócios aprovados. Então, você imagine no nosso estado o que isso significa. O pequeno produtor, eu tenho acompanhado, eu tenho rodado o estado todo, como sempre faço, do ponto de vista da pesquisa, nas minhas atividades acadêmicas e do ponto de vista também do conhecimento. O pequeno produtor que tem uma possibilidade agora de ter um crédito de R$1.000 a R$15.000, imagine que ele pode comprar a sua vaca de leite para produzir, ele pode comprar a cabra, o bode, o porco, ele tem N possibilidades de fomentar e desenvolver naquela localidade. Tem um impacto muito, muito grande. Então, por exemplo, tem um município aqui em Alagoas que teve um aporte de R$1 milhão nos pequenos produtores, que é Inhapi. Então, você veja como a agricultura lá tem tornado o município extremamente competitivo, né? e o bem-estar dessas famílias que estão sendo beneficiadas com esses créditos. A capilaridade da Desenvolve possibilita em qualquer região do estado um produtor ou um artesão, ou seja, qualquer pessoa que tem um negócio que possa ser apresentado como um projeto, ser aprovado pela agência? Exatamente. E eu quero te dizer uma coisa extremamente importante para o público, que até pode ser que o público que sempre me viu aqui como jornalista, como pesquisador da questão indígena, que falaremos inclusive depois, cientista social, mas o meu mestrado, olha que coisa interessante, na vida o que é que acontece? O meu mestrado foi na área de desenvolvimento local.
Exatamente. Tudo a ver, né, professor? Completamente. E nós estudamos, pesquisei e estudei no mestrado exatamente como identificar as potencialidades locais para que a gente possa não entrar com projetos de cima para baixo, mas exatamente identificando as necessidades das comunidades, da realidade. E aí eu respondo diretamente à questão posta por você, ou seja, o papel da Desenvolve é atender, inclusive, que como responsabilidade fundamental e exclusiva o Estado de Alagoas. Então, vamos supor que tem um microempreendedor, um pequeno produtor no estado de Pernambuco, Sergipe. Não, esse não tem possibilidade de ter acesso, porque o nosso foco fundamental, estritamente, é o Estado de Alagoas. Então, todos os segmentos que estejam na área de produção, esse é nosso foco fundamental. Por exemplo, vamos pegar a questão de uma mulher lá, cabeleireira, quer montar o seu salão de beleza. Temos possibilidades, né, de financiar, de ter, ela adquirir esse crédito para comprar o produto de beleza, organizar o salão de beleza. Então, olha que coisa maravilhosa. A pessoa está lá em Água Branca, por exemplo, e é borracheiro, mas ele não tem os instrumentos necessários, mas ele tem a possibilidade, com a Desenvolve, de adquirir esse recurso, esse crédito, para desenvolver a sua produção, o seu trabalho, etc. Então, é uma riqueza. Eu tenho ficado impressionado quando eu visito, inclusive, os pequenos produtores que foram beneficiados, que estão sendo, inclusive, beneficiados, que há uma potencialidade muito grande nesse nível. E o acesso é extremamente desburocratizado. Como entrar em contato com a Desenvolve para promover justamente as condições de se abrir um negócio? Exato. Então, quais são as possibilidades? Eu tenho dito isto. Ou você se desloca, aquele interessado, até a Desenvolve, que fica, nós estamos localizados na Ponta Verde, na rua Antônio Cansanção 465, né? Nas imediações ali da Igreja de São Pedro. Exatamente por trás. Exatamente. Da Igreja de São Pedro, a Igreja Católica de São Pedro. Ou através do contato direto conosco ou das nossas equipes agentes de negócio. Por quê? Porque nós podemos nos deslocar, como fizemos hoje. Fomos a Maragogi com o setor, exatamente numa relação com a Secretaria de Turismo, em uma região de turismo lá, fomos apresentar as linhas de crédito exatamente para o setor hoteleiro. Professor, historicamente, como a gente pode enumerar, digamos assim, que área de atuação tem sido mais procurada? O pequeno produtor. O micro, porque é um enfoque, a estratégia, é a definição do nosso governo, que está corretamente colocada essa estratégia. Ou seja, o pequeno produtor é aquele que menos tem acesso a esses créditos. Então, para comprar a sua galinha, para comprar o porco, onde é que ele pode? Vem para Desenvolve. Então, por exemplo, nós temos um outro município, Estrela de Alagoas, nós temos um investimento muito importante. Além das cooperativas, né? Tem cooperativas também específicas que pegam aportes na Desenvolve e fazem o trabalho com os pequenos produtores. Então, repito, a nossa estratégia, a estratégia do governo, né, Renan Filho, é exatamente atender. Agora, não se limita a isso, porque hoje nós temos uma possibilidade de colocar no mercado 15 milhões, você imagina. Então, é extremamente significativo que a sociedade tenha conhecimento. Então, nós fizemos um convênio também com a ASAL, na perspectiva de financiamento do transporte alternativo. Nós estamos também com sindicatos que têm a possibilidade de ter crédito para os seus associados e, repito, o comércio, artesãos e pequenos produtores. Arranjos produtivos locais, qual é a relação da Desenvolve com esse segmento na liberação de créditos também? É apresentar concretamente aqueles que não têm uma formação específica, por exemplo, o pequeno produtor, para entender, apresentar suas demandas, colocar no plano de negócio suas demandas, né? Fazer um projeto
efetivamente, nós temos como nossa equipe de crédito se desloca e tem como fazer exatamente com aqueles que não têm o conhecimento e não têm condições, né, de alfabetização, etc. Então, essa é a primeira coisa. Para aqueles setores que têm condições, por exemplo, o microempresário, o médio empresário, o comércio, já tem uma dinâmica própria que tem a possibilidade de já apresentar a sua proposta. E o que deve ser feito? Então, exatamente, a partir desse plano, o que a gente chama de plano de negócio, nós vamos entrar nos critérios específicos definidos pelo Banco Central. Então, você tem que estar totalmente quite com os seus compromissos financeiros, sua empresa, etc. Tem que ter o avalista, obviamente, porque nós estamos tratando de economia, estamos tratando de finanças, e isso é normatizado pelo Banco Central. E assim, aí nós temos que... exatamente isso, desculpe intervir, que foi exatamente o que você ia dizer, como qualquer crédito ou qualquer compra que você faça com cartão ou com outro meio de financiamento, você tem que estar quites no sentido popular com o mercado e com sua situação financeira e econômica. Pois bem, professor, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Jorge Vieira, que é o novo diretor da Desenvolve, a Agência de Fomento de Alagoas. E estamos falando, claro, sobre as linhas de financiamento que contemplam o micro, pequeno, médio empreendedor aqui no estado de Alagoas. Professor, a prioridade que a Desenvolve estabeleceu para atender a essa demanda, ela tem a ver com a região, no estado de Alagoas, capital? Como é essa relação de atendimento? Olha, nós tivemos um investimento... Perdão interrompê-lo, porque são realidades completamente diferentes. Né? O governador tem, antes, nesse período que nos antecedeu na presidência, à frente da presidência, o governador e a Desenvolve tem investimento nas grotas de Maceió. Então, tem um público extremamente importante, né, do pequeno comércio, do segmento, dos segmentos, daqueles extremamente que têm dificuldades enormes de adquirir qualquer crédito do ponto de vista financeiro, econômico e também do ponto de vista das condições concretas em que vive, né? Então, isso que tem sido importante, a visão do governador, extremamente importante para identificar esses setores extremamente excluídos, que foram excluídos na nossa sociedade. Agora, na verdade, olhando o estado de Alagoas, como você disse, nós temos realidades extremamente diferentes. Por exemplo, e aí, dentro dessa lógica, a nossa prioridade é com aqueles que têm as maiores dificuldades em ter acesso a esses créditos. Então, você tem o setor, por exemplo, do artesão, que é um setor extremamente importante, e nós que estamos numa área de turismo, né, turística aqui no estado de Alagoas, nessa região litorânea. Mas não só, porque nós já temos também
a região do São Francisco, nós temos regiões com arqueologia como Maravilha, Inhapi, Canapi, etc., do ponto de vista de descobertas arqueológicas, onde tornam-se polos essas regiões também destinadas ao turismo e efetivamente à pesquisa e efetivamente a produção do artesanato e a venda, a comercialização. Veja, nós estamos com uma linha agora, estamos estudando, já está em processo, inclusive eu já refiz todo o projeto, abrindo uma linha de crédito, nós vamos anunciar. Já estou dizendo aqui, já de antemão, porque já efetivamente nós aprovamos, né, essa linha de crédito para publicação de livros voltado à história e o desenvolvimento de Alagoas. Olha que coisa belíssima. Maravilha. Para que os autores tenham a dificuldade que tem em financiamento de suas obras, vão poder ter acesso a essa linha de crédito específico para a produção. Professor, a sua formação vai dar necessariamente um toque diferencial na gestão da Desenvolve. Estou certa? Obrigado. Na verdade, essa é aquilo o que eu falei anteriormente, que eu não esperava, na verdade, do ponto de vista de políticas governamentais, ter a possibilidade efetiva de ter um instrumento tão importante, tão estratégico para o Estado de Alagoas em minhas mãos. Porque seus estudos foram no sentido de apontar as deficiências e como caminhar para solucioná-las. Exatamente. Né? Porque a gente sempre ficou no processo da pesquisa, identificando o problema e apontando para os outros. Exatamente. E agora nós temos como formular políticas concretas para dar resposta através da Desenvolve. Pois é, políticas adequadas à solução desses problemas. Isso, né? Exatamente. Pois bem, professor, então nos fale, por exemplo, qual é a perspectiva de setores já que estão vulneráveis na sociedade, como quilombolas, não é? Índios, negros, terem acesso ao crédito específico para desenvolver projetos que vão beneficiar essas comunidades? Pois é, obviamente que você tocou em assuntos, na verdade, nas temáticas que eu tenho desenvolvido através da pesquisa, o conhecimento sobre essa realidade. E aí coloca-se no contexto dos 200 anos de Alagoas, eu acho que, né, em 2017 nós trabalhamos essa discussão e identificamos efetivamente que são dois segmentos que historicamente sempre tiveram excluídos do contexto de produção social, econômico, do desenvolvimento como um todo de Alagoas, que são os indígenas e os afrodescendentes. Olha, e aí o que é que estrategicamente estamos já discutindo, inclusive com esses segmentos? Né? Eu já levei em reuniões, em encontros específicos, as potencialidades, as possibilidades que a Desenvolve tem para atender. E o que é que eu compreendo? Não é efetivamente colocar dinheiro na mão dos índios e dos afrodescendentes, porque isso não vai resolver absolutamente, até porque eu tenho conhecimento que a FUNAI já fez isso, por exemplo, historicamente. Tinha um projeto que saía da sua cabeça, do administrador, do presidente da FUNAI, até presidente da República, jogava dinheiro nas aldeias e não dava absolutamente nada. Por quê? Porque aquele indígena, aquela comunidade não tinha a vocação. Por exemplo, eu tenho um caso típico disso, dos Chavantes no Mato Grosso do Sul. A FUNAI comprou um maquinário caríssimo, de altíssima tecnologia e qualidade, etc., para plantar arroz na comunidade Chavante do Mato Grosso. Resultado, não deu em nada. Todo o maquinário foi destruído porque não era a vocação dos indígenas, nunca tinham trabalhado, não tinham conhecimento da cultura do arroz. Ora, é isso que, como eu já tenho um conhecimento além da realidade que nós temos aqui, Mato Grosso do Sul, onde eu, inclusive, fiz o meu mestrado, o que é que compete do ponto de vista estratégico, científico, é exatamente, primeiro, identificar essas condições reais que essas comunidades indígenas vivem, as potencialidades que ela tem e a gente possa efetivamente formular projetos para atender à expectativa dessas comunidades. E como? O que é que eu estou pensando já do ponto de vista concreto?
Ou seja, com esses projetos. Primeiro, capacitar essas comunidades indígenas para ter acesso ao crédito. Primeiro, então, a capacitação. A capacitação. Específica. Exatamente, para identificar qual é a sua necessidade e que solução nós teremos para o desenvolvimento e o acesso ao crédito. Esse é um primeiro passo. Depois, a própria gestão do recurso. Ele tem que aprender como prestar conta, ele tem que aprender que vai saber que aquele recurso, ele precisa fazer com que ele produza para que ele possa pagar a Desenvolve. Depois, até para que esse recurso seja potencializado para outras comunidades, para outros públicos e para outras necessidades também. E para isso eu estou exatamente discutindo com os segmentos, por exemplo, segmento acadêmico. Então, queremos discutir com universidade, né? Já entrei em contato, por exemplo, com o curso de administração do SESMAC, para que a gente possa ter exatamente a formação do microempreendedor. Então, vamos preparar. O nosso projeto é esse. Preparar esses segmentos para que exatamente, para que estejam habilitados efetivamente do ponto de vista do documento, mas também do ponto de vista do conhecimento específico dessa área, que é um acesso que eles têm tido muita ou nenhum acesso a esse segmento de crédito, né? Porque sempre foi a relação do Estado, eu estou falando do Estado enquanto ente federativo, no sentido do Brasil, sempre teve uma relação paternalista com as populações indígenas. De imposição daquilo que não está dentro da realidade. Exatamente. E por isso, na maioria das vezes, não deu certo. E o que preconiza a Constituição garante a autonomia dessas populações. Então, é nessa lógica de construção e fortalecimento da autonomia desses segmentos que nós estamos efetivamente pensando esses projetos destinados a essas comunidades. E a receptividade tem sido extraordinária com a discussão que eu tenho tido com os segmentos. Por exemplo, nós temos um encontro, agora dia 26, especificamente com os quilombolas, todos os quilombolas do Alto Sertão de Alagoas, em torno dos representantes, de 60, 70 representantes dos quilombos do Alto Sertão de Alagoas. O que é que nós discutimos já? Didaticamente. Primeiro, do ponto de vista do conhecimento dos direitos quilombolas. Segundo, as políticas públicas, como ter acesso. E agora nós vamos trabalhar exatamente, concretamente, o acesso ao crédito da Desenvolve. Então, veja, tem um começo, meio e fim, e que essas populações, tendo acesso a esse crédito, efetivamente vão ter o acompanhamento desses setores que têm a competência e o conhecimento de orientar e acompanhar efetivamente. O senhor falou no sertão, mas também esteve recentemente, que eu pesquisei e vi a notícia, que o senhor esteve em Arapiraca. Qual foi a receptividade em Arapiraca a Desenvolve? A Desenvolve tem tido, como eu disse, infelizmente, ainda falta muito conhecimento da sociedade sobre o potencial que essa instituição do Estado de Alagoas tem para a população e exatamente nesses segmentos prioritários, mas onde tem o conhecimento, tem uma receptividade extraordinária. Inclusive, liberamos, nessa ida a Arapiraca, um financiamento para uma cooperativa de Santana do Ipanema de R$210 mil. Então, veja, aí o criador, no caso, né, da avicultura, que trabalha com avicultura, ele vai ter condições de ter os instrumentos necessários para o criatório e também para o abate e a comercialização. Eu tenho sido convidado permanentemente, porque a agenda, de fato, não suporta as demandas, mas a gente vai se organizando. O próprio secretário, que por coincidência é Jorge também, secretário de Agricultura de Santana do Ipanema, o secretário municipal, que todas as sextas-feiras tem a feira da agricultura familiar, né? Então, é
uma iniciativa, mas eu já prometi que irei sim, porque é uma iniciativa e é um trabalho que é do nosso foco, que é da nossa responsabilidade e que nós estamos efetivamente apoiando a agricultura familiar. Eu falei Arapiraca porque a região do Agreste apresenta inúmeras possibilidades, Claro. né? Até pela característica do seu minifúndio desenvolvimento e o do minifúndio, minifúndio, exatamente. que é totalmente diferente das demais regiões de Alagoas. Né? Dentro dessa lógica exatamente do minifúndio, do pequeno produtor, o cara que tem uma tarefa de terra, mas ele pode fazer com a tarefa, né? Ele pode ter uma horta comunitária que pode vender verdura na cidade. Então, exatamente, a Arapiraca é conhecida historicamente pela produção do fumo, né? Produção, exportação, etc. Tal. Mas hoje a Arapiraca também tem entrado numa lógica, aquela região, quando a gente fala Arapiraca, é toda a região ali do Agreste que fica no entorno daqueles municípios, para a produção da agricultura familiar. Então, é extremamente importante que a gente tenha esse olhar. Por quê? Porque está comprovado já com dados estatísticos que é a agricultura familiar que sustenta efetivamente, né, a nossa economia local. Então, é nesse foco que nós estamos investindo. Veja, chegou efetivamente propostas, chegaram propostas de solicitação de 5 milhões. Olha, veja, de determinados segmentos que têm condições de investimento e produção. A gente sabe que é extremamente importante isso, mas a gente, do ponto de vista estratégico desenvolve do nosso perfil e da estratégia do próprio governo do Estado, também, que é extremamente importante isso, não estaria no nosso foco fundamental, até porque tem possibilidade de aporte em outras agências financeiras do Estado e do Brasil. Então, o nosso foco é exatamente esse médio e esse pequeno, para que a gente possa, né, alavancar cada vez mais a distribuição e a desigualdade, diminuir a desigualdade social. Certamente. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto, esperando você também a nos assistir. Até já. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o diretor-presidente, o novo diretor-presidente da Desenvolve, a Agência de Fomento de Alagoas, o professor Jorge Vieira, que já esteve aqui no programa falando de outras questões. E agora nós falamos sobre desenvolvimento, diferenças em relação ao desenvolvimento do Estado, que agora tem um perfil, né, que vai beneficiar justamente a igualdade social, digamos assim. Né? Professor, uma parceria que chamou a atenção, foi feita recentemente, da Desenvolve com o Sindicato dos Rodoviários. No que consistiu essa parceria de fato e abre o caminho para novas parcerias do gênero ou semelhantes, né? Exatamente. Esse setor sindical, o Sindicato dos Rodoviários, nós celebramos esse convênio, depois de toda uma discussão e responsabilidade que foi assumida, inclusive, pelo próprio sindicato,
né, diante dos seus associados. Eu acho que o sindicato está de parabéns, porque ele está criando condições para potencializar a própria, os seus próprios associados. Veja, nessa discussão hoje que nós temos na nova legislação trabalhista, né? Ou seja, da liberdade e da contribuição sindical. Os sindicatos, efetivamente, têm que dar respostas e propostas. Serem atrativos, atrativos para o seu próprio associado. E nesse caso, porque a complementação agora, de a renda, contribuição não é mais obrigatória, né? Exatamente. Então, tem que ser então, o sindicato, eu acho que o sindicato dos rodoviários estão saindo na frente com essa proposta. Porque você imagine, o convênio efetivamente, para que o associado possa tenha a possibilidade de apresentar seu plano de negócios e poder adquirir créditos para as suas possíveis atividades. Então, você imagine, o motorista, ou o cobrador, enfim, aquele que está dentro dessa área específica, tem sua esposa, ele próprio tem um período que tem o descanso, que naquele período que tem o descanso ele pode estar com alguma atividade econômica, a esposa, os filhos. Então você veja, efetivamente, aquele segmento tem a possibilidade de ter uma melhor qualidade de vida do ponto de vista familiar. Não fica dependendo exclusivamente do salário daquele rodoviário, daquele motorista, o motorista masculino, feminino, enfim, aquele que está diretamente filiado. Então, é nessa perspectiva, primeiro, parabenizar o sindicato, e a Desenvolve está cumprindo um papel fundamental. Agora, o que é que eu penso como presidente da Desenvolve numa perspectiva de ampliação? Eu quero ampliar com outros segmentos, criar novas linhas de crédito para que possamos efetivamente entrar em setores, e aí eu tenho discutido com a diretoria internamente, nós temos que ir para o mercado de forma agressiva, para buscar Até porque oferece uma taxa de juros que extremamente acessível. Exatamente. E comparando com outras agências financeiras, a gente leva a vantagem e pelo processo, inclusive, desburocratizado que nós temos a agilidade. Então, hoje, por exemplo, se tudo tiver tudo tranquilo na sua proposta. E na questão documental. E na questão documental, hoje, num prazo de 1 mês, nós estamos liberando esses recursos. Então, veja, extremamente importante para aquele que tem interesse em ter acesso. Agora, eu quero deixar bem claro, porque muitas vezes as pessoas não entendem esse crédito. Esse crédito é voltado diretamente para a produção, não é para resolver seu problema pessoal, você está com uma dívida, pagamento, etc. Não, é diretamente porque para a produção. E os profissionais liberais, por exemplo, que procuram a Desenvolve, eles vão procurar para investir em algum negócio. Isso, é possível? É possível. Você, Gorete, tem uma perspectiva extremamente perspicaz. Né? Você tem, uma das linhas que nós estamos lançando é para o profissional liberal. Então, veja, o estudante terminou o seu curso de odontologia, vai fazer o quê? Tem a possibilidade de um emprego, ou a família tem um consultório, o pai, a mãe, enfim, alguém tem um consultório, mas não tem. Ele tem a possibilidade, nós temos a possibilidade de financiar o consultório dele. O advogado quer montar o seu escritório, a mesma coisa. Então, quer dizer, é uma linha de crédito que nós colocamos também no mercado para os profissionais liberais. Professor, a possibilidade de a Desenvolve também desenvolver uma linha de crédito para que o profissional liberal compre, digamos assim, um imóvel para montar o seu negócio ou não? Não, ele está dentro da estrutura de montagem do... Que pode incluir também... que tem uma possibilidade de ser estudado. Dentro dessa perspectiva que esteja voltado para a produção. Está entendendo? É esse o nosso foco. Então, podemos estudar essa possibilidade.
Agora, inicialmente, o que está posto na linha de crédito é para comprar a estrutura do consultório, a estrutura do escritório, né? Ou outras propostas que cheguem até nós, para que nós vamos estudar. Ou seja, a Desenvolve está aberta a todas as propostas e vai avaliar todas. Nós temos com muito critério, repito. A disponibilidade nós temos de recurso financeiro, então hoje nós temos a disponibilidade de 15 milhões. É o total... Atualmente, para o desenvolvimento. Dentro dessas possibilidades e dentro dos planos de negócio, nós temos um setor específico de análise de crédito, obedecendo a estratégia da Desenvolve, obedecendo às normas do Banco Central, você vai ter toda a possibilidade, aquele interessado ou interessada, toda a disponibilidade de ter aprovado o seu projeto. Qual o teto colocado pela Desenvolve para a liberação desse crédito? Aí depende de cada segmento, como eu disse. Por exemplo, o pequeno produtor é de R$1.000 a R$15.000. Aí ele vai avaliar, por exemplo, porque pode ser que o cara queira R$15.000. Óbvio, mas nós vamos analisar se ele tem a capacidade o negócio dele apresenta essa possibilidade. Se tem a possibilidade. Então, nós temos pessoas... os nossos profissionais estão extremamente capacitados e muitos vieram, inclusive, de outros setores de agências de bancos. Então, é um pessoal extremamente capacitado para analisar. Agora, esse é o primeiro, o microcrédito. Mas depois você tem a possibilidade de ter um acesso, por exemplo, o profissional liberal, de R$15.000 a R$200.000. Então, você também, dentro das condições da tua profissão, do desenvolvimento, você tem que, inclusive, analisar diante do escritório. Qual é a capacidade de retorno do investimento de um escritório de advocacia para aquele profissional liberal, para aquele consultório? Aí nós vamos analisar a população, localidade, condições de pagamento, etc. Tal. E o juro para esse segmento é em torno de 1,4% a 2% também. Então veja que facilidade você tem. Professor, a relação da Desenvolve com as cooperativas, como se dá hoje? Olha, até hoje nós temos tido uma relação extremamente importante, com essa visão do desenvolvimento, tanto as cooperativas, especificamente que aportam o recurso para que elas façam o repasse, e os créditos para os pequenos produtores, como as cooperativas. Aí, o que entra nessa discussão, então o relacionamento é muito bom, excelente, cada um com os seus compromissos, quitados efetivamente, ou aqueles que tiveram dificuldade, nós fizemos um processo de renegociação para ter exatamente a possibilidade de resolver aquele aporte financeiro que foi adquirido pela cooperativa e, posteriormente, essas cooperativas, dependendo da sua proposta, das suas condições que cada uma apresente, extrapolando, por exemplo, como eu já citei aqui anteriormente, pode ser que tenha uma cooperativa que queira 2, 3, 4 milhões. Não é nossa perspectiva. Agora, se está dentro da nossa lógica, do nosso plano e do plano de governo estrategicamente posto, nós vamos atender com o maior prazer. Por quê? Porque em nível da estrutura de Estado, nós queremos em todos os recantos do Estado de Alagoas. Mas tem as condições preliminares, não é? A cooperativa ela tem que manter sede ou domicílio no estado de Alagoas, exatamente, tem que atuar no território alagoano, ter 3 anos no mínimo de atuação no mercado, está organizada também na sua forma jurídica. Exatamente. E aí eu pergunto, ainda sobre a facilidade, o contato que a pessoa deve ter para empreender com a ajuda da Desenvolve, claro, tem os telefones, tem o Facebook. Exatamente. Por exemplo, o que eu citei, a cooperativa de Santana do Ipanema, dos produtores de Santana do Ipanema, que nós efetivamente liberamos, a Desenvolve liberou R$210 mil. Então foi nessa ação do governo presente em Arapiraca, foi extremamente importante. Então você pode entrar em contato conosco pelo endereço e pelo telefone que é 3315-3468. Repito,
3315-3468, ou no endereço vai lá diretamente na Ponta Verde, na rua Antônio Cansanção, 465, que tem total acesso dentro do horário comercial, né? Tanto para falar com o presidente, que não precisa burocracia nenhuma, como com os setores específicos de operação e de administração financeira. Professor, a Desenvolve foi fundada em 2004. Em 1994, ainda no governo Ronaldo, só que tinha uma outra, era a FAO, né? Mas ela tem, desde quando da extinção do Banco do Produban, exatamente, o governo Ronaldo Lessa ainda começou muito pequena, né? Tem crescido e nós queremos exatamente, agora, sexta-feira, inclusive, teremos um encontro com o Banco do Nordeste para já um aporte mais financeiro. Queremos dialogar com novos créditos, a possibilidade, e também com o próprio secretário, né, da Fazenda, né, o Santoro, para a gente também ter novos aportes para atender às demandas do Estado de Alagoas. Pois bem, professor, lamento informar, lamento mesmo, porque a conversa estava boa, né, que o nosso tempo terminou, e desejo ao senhor sucesso nessa nova empreitada, nesse novo desafio, né, e que tenhamos novas entrevistas bem, digamos assim, positivas sobre os resultados da Desenvolve. Exatamente, eu quero agradecer, é uma alegria, né, muito grande estar aqui e dizer que está um aprendizado também, né, porque o setor financeiro também tem, do ponto de vista macro, científico, macro, claro que eu tenho o domínio completo dessa situação. Agora, o setor técnico de operação, eu também estou aprendendo. Isso está sendo um desafio maravilhoso e com os técnicos que nós temos lá, temos tido toda a assessoria e condições para desenvolver um trabalho e quero trazer, efetivamente, uma próxima entrevista já resultados concretos dessa ação da Desenvolve no estado de Alagoas. Obrigada, professor. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.